Você já se perguntou por que suas orações parecem bater em um muro invisível? Por que, mesmo após anos de prática religiosa, você ainda sente aquele vazio, como se algo essencial estivesse faltando na sua conexão espiritual? Talvez você reze diariamente, frequente sua igreja, participe de grupos de oração, mas ainda assim, no silêncio da noite, quando está sozinho com seus pensamentos, uma voz interior questiona: por que não sinto a presença divina como outros parecem sentir? Esta pergunta, que muitos não têm coragem de verbalizar, pode ser o primeiro passo para uma profunda transformação espiritual. Hoje, compartilharei com você um conhecimento precioso que transformou a vida de inúmeras pessoas ao redor do mundo. Um ensinamento que vem de um dos maiores místicos do século XX, cujas mãos carregavam as marcas visíveis de uma conexão extraordinária com o divino. Através de sua vida de oração e contemplação, ele descobriu os obstáculos invisíveis que impedem que nossas orações alcancem seu verdadeiro potencial. Mais do que simplesmente identificar problemas, ele ofereceu soluções práticas que qualquer pessoa, independentemente de sua experiência espiritual, pode aplicar imediatamente. Antes de revelar esses segredos, quero que você compreenda algo fundamental. A oração não é apenas um ritual ou uma série de palavras recitadas mecanicamente. É uma ponte viva entre você e o divino. Um canal de comunicação bidirecional que pode transformar não apenas suas circunstâncias externas, mas principalmente seu mundo interior. Durante anos, observei pessoas repetindo as mesmas fórmulas de oração, sem entenderem por que não experimentavam resultados. Como um jardineiro que planta sementes em solo infértil e se pergunta por que nada floresce, muitos seguem orando sem compreender que certos hábitos estão sabotando seus esforços espirituais. Se você sente que está pronto para transcender o ordinário e descobrir uma dimensão mais profunda na sua vida espiritual, continue comigo nesta jornada. Não se trata apenas de adquirir mais um conhecimento teológico, mas de uma transformação prática que pode começar ainda hoje. Imagine acordar amanhã com uma nova clareza espiritual, sentindo-se verdadeiramente conectado com o divino, experimentando aquela paz que transcende todo o entendimento. Este não é um sonho distante, mas uma possibilidade real para quem está disposto a reconhecer e corrigir os erros que têm impedido o florescimento de sua vida de oração. Nascido em Pietrelcina, Itália, em 1887, Francesco Forgione, que mais tarde seria conhecido como Padre Pio, não era apenas um homem de fé extraordinária, mas alguém que experimentava diariamente o mistério divino de maneiras que poucos compreendiam. Por 50 anos, ele carregou em seu corpo os estigmas, as feridas de Cristo, visíveis e inexplicáveis pela ciência. Sua missa podia durar horas, tamanha era sua imersão no momento sagrado. No confessionário, ele frequentemente revelava conhecer os pecados ocultos dos penitentes antes mesmo que eles falassem. Como explicar tais fenômenos? Para muitos que o conheceram, a resposta estava clara. Ele havia desenvolvido uma conexão com o divino tão intensa que as barreiras entre o visível e o invisível pareciam dissolver-se em sua presença. O que poucos sabem é que esta conexão extraordinária não veio automaticamente. Como todo ser humano, ele também enfrentou lutas interiores, períodos de aridez espiritual e momentos de dúvida. A diferença estava em sua persistência e, principalmente, em sua capacidade de identificar e superar os obstáculos que impediam uma comunicação plena com Deus. Através de décadas de experiência contemplativa, ele percebeu padrões recorrentes que bloqueavam não apenas sua própria vida de oração, mas que via repetidos constantemente nas pessoas que o procuravam em busca de orientação espiritual. A oração é a melhor arma que temos, costumava dizer. É a chave que abre o coração de Deus. No entanto, para muitos de nós, essa chave parece enferrujada, difícil de girar. Tentamos e tentamos, mas a porta permanece fechada. Não porque Deus se recuse a ouvir, mas porque estamos utilizando a chave de maneira incorreta. Como um instrumento musical nas mãos de alguém sem treinamento,
Nossa oração produz sons, mas raramente a música harmoniosa para a qual foi projetada. Através de suas cartas, conselhos espirituais e homilias, este santo italiano deixou um mapa detalhado para nos guiar através desse território complexo. Antes de te revelar os 5 erros críticos que ele identificou, quero que você reflita por um momento. Se existisse uma forma de fazer suas orações serem não apenas ouvidas, mas verdadeiramente respondidas, quanto isso valeria para você, se você pudesse desbloquear um nível de comunicação espiritual que transformasse sua experiência de fé, de algo ocasional e incerto para uma realidade constante e palpável, como seria sua vida? Pense nisso não como uma possibilidade distante, mas como uma realidade acessível que está apenas a 5 correções de distância. Se você sente que está pronto para essa transformação, continue lendo, pois o que vem a seguir pode ser exatamente o que sua alma tem buscado. Você está sentado na igreja, ou talvez no conforto da sua casa. Seus lábios movem-se recitando palavras familiares, um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou talvez uma oração mais elaborada do seu livro de devoções. Fisicamente você está presente. Suas mãos podem até estar unidas em gesto de reverência. Mas onde está sua mente? Talvez planejando o jantar, revisando mentalmente uma discussão no trabalho, ou simplesmente vagando sem rumo por preocupações e planos futuros. As palavras saem automaticamente, como uma música que você tocou tantas vezes que seus dedos sabem o caminho sem qualquer esforço consciente. Este é o primeiro erro fatal na oração: a mecanização do sagrado. O maior obstáculo para a verdadeira comunicação com Deus, dizia o místico italiano, é a distração da mente que pronuncia palavras enquanto o coração está distante. Ele comparava isso a tentar manter uma conversa com alguém enquanto olha constantemente para o celular. Tecnicamente você está presente, mas a pessoa sente que não tem sua verdadeira atenção. Da mesma forma, quando oramos mecanicamente, estabelecemos uma presença técnica, mas ausente de significado real. É como enviar um e-mail automático para Deus, esperando uma resposta personalizada. A oração mecânica é uma carta selada que nunca foi realmente escrita. O que você talvez não perceba é que este hábito não apenas torna sua oração atual ineficaz, mas gradualmente erode sua capacidade de conexão espiritual. Como um músculo que se atrofia sem uso, sua habilidade de estar verdadeiramente presente na oração diminui a cada vez que você permite que sua mente vagueie. Após anos desse padrão, muitas pessoas chegam a um estado onde já não conseguem manter a concentração espiritual nem por alguns minutos, mesmo quando genuinamente desejam. O mais preocupante é que este hábito frequentemente se estende para além da vida espiritual, afetando nossa capacidade de estar presentes nos relacionamentos, no trabalho e em momentos significativos da vida. A solução para este primeiro erro não está em tentar forçar concentração através de pura força de vontade, uma abordagem que geralmente falha. Em vez disso, o santo de Pietrelcina oferecia uma alternativa surpreendentemente simples. Reze menos, mas reze com todo o seu ser. Ele aconselhava seus filhos espirituais a reduzirem o volume de orações e focarem na qualidade de cada palavra pronunciada. É melhor rezar um único Pai Nosso com plena consciência do que um rosário inteiro com a mente ausente, dizia ele. Comece com períodos curtos de oração intensa, talvez apenas 5 minutos, onde você se compromete a estar totalmente presente. Visualize as palavras que profere, sinta o significado de cada frase, permita que as emoções correspondentes surjam naturalmente. Com o tempo, esta prática fortalecerá seu músculo da atenção espiritual, permitindo períodos cada vez mais longos de oração consciente. Se estes ensinamentos tocaram seu coração, escreva nos comentários agora: estou pronto para transformar minha oração. Vou orar por cada pessoa que comentar. Aperte o botão de inscrição e ative o sininho para receber mais tesouros espirituais como este toda semana. Junte-se à nossa comunidade e cresça na fé. Você vive em um mundo acelerado.
Seu dia é uma sucessão de compromissos, prazos e responsabilidades que se acumulam sem pausa. Mesmo seus momentos de lazer são frequentemente preenchidos com estímulos constantes, redes sociais, notificações, entretenimento ininterrupto. Esta cultura de pressa e imediatismo inevitavelmente transborda para sua vida espiritual. Você reserva 10 minutos para a oração entre uma reunião e outra. Verifica o relógio enquanto recita suas preces. Estabelece um cronômetro mental para sua meditação matinal. E quando não vê resultados imediatos, conclui que oração não funciona ou que Deus não está ouvindo. Este é o segundo erro, fatal. Aplicar a mentalidade da eficiência corporativa ao reino do eterno. A linguagem de Deus é o silêncio, afirmava o místico. Todo o resto é uma tradução imperfeita. Em suas longas horas de oração, ele descobriu que as comunicações mais profundas ocorriam não nos momentos de fala, mas nos espaços entre as palavras, naquele silêncio receptivo, onde a alma se abre para escutar. Como uma conversa significativa com um amigo íntimo, a verdadeira oração não pode ser apressada ou otimizada para a eficiência máxima. Ela requer disponibilidade interior, uma generosidade com seu tempo que comunica ao divino. Esta comunicação é tão importante que não estou contando os minutos, estou totalmente disponível para este encontro. O que ocorre fisiologicamente quando você tenta orar com pressa é revelador. Seu sistema nervoso permanece no modo de luta ou fuga, com níveis elevados de cortisol, o hormônio do estresse, circulando em seu corpo. Neste estado, é biologicamente impossível acessar os estados cerebrais associados à contemplação profunda e à receptividade espiritual. Seu corpo está literalmente enviando sinais de que você não está seguro para fazer uma pausa, que precisa permanecer vigilante e pronto para a próxima tarefa. Como resultado, você experimenta a oração como mais uma obrigação a cumprir, mais uma atividade a riscar da sua lista, em vez de um encontro transformador com o divino. A correção para este erro começa com uma decisão consciente de desafiar a tirania da pressa. Reserve momentos em que você não apenas reza, mas se permite ser envolvido pela presença divina, aconselhava o santo estigmatizado. Na prática, isso significa criar um espaço sagrado no seu dia, talvez cedo pela manhã ou tarde da noite, onde você desliga todos os dispositivos, elimina todas as distrações e se compromete a estar simplesmente presente. Comece com períodos curtos e gradualmente aumente. Não mensure o sucesso por sensações ou revelações dramáticas, mas pela sua fidelidade ao processo. Como um jardineiro que planta sementes e espera pacientemente, sua tarefa é criar condições favoráveis para o crescimento. O tempo da germinação não está sob seu controle. Com esta abordagem, você descobrirá gradualmente uma profundidade na oração que nunca seria acessível no modo de pressa constante. Se pudesse observar suas orações do lado de fora, como um espectador imparcial, o que você notaria sobre elas? São primordialmente pedidos e petições. Você se aproxima do divino principalmente quando precisa de algo, cura, prosperidade e solução para problemas? Talvez sua lista de necessidades seja acompanhada por uma sutil expectativa. Tenho sido uma boa pessoa, frequento a igreja, faço obras de caridade. Certamente mereço que meus pedidos sejam atendidos. Este é o terceiro erro fatal que o santo italiano identificou. A oração sem humildade. A comunicação espiritual baseada em uma transação de mérito. A oração mais poderosa, ele escreveu em uma de suas cartas, é aquela que nasce do reconhecimento da nossa completa dependência de Deus. Esta não é uma afirmação teológica abstrata, mas uma observação prática baseada em décadas de acompanhamento espiritual. Ele notava como pessoas com grandes conhecimentos religiosos frequentemente experimentavam menos frutos em sua vida de oração do que pessoas simples que se aproximavam do divino com a confiança de uma criança. A diferença não estava no volume ou na sofisticação das orações, mas na disposição interior. Uma reconhecia sua indigenência espiritual, enquanto a outra sutilmente acreditava ter conquistado ou merecido as graças divinas. O orgulho,
Espiritual manifesta-se de formas surpreendentemente sutis. Talvez você compare secretamente sua devoção com a de outros, sentindo-se superior por suas práticas mais rigorosas. Ou talvez você experimente uma indignação interior quando suas orações não são respondidas do modo que esperava, como se o divino lhe devesse algo. Pode até manifestar-se como desânimo quando você não atinge certos níveis espirituais que julga deveriam estar acessíveis após tantos anos de prática. Todas estas são manifestações da mesma raiz. A dificuldade de aceitar que, no domínio espiritual, tudo é graça, um dom imerecido que não pode ser exigido ou conquistado. O caminho para corrigir este erro começa com uma revisão honesta de suas expectativas. Aproxime-se da oração não como quem vai reclamar um direito, mas como quem vai receber uma dádiva imerecida, aconselhava o místico italiano. Na prática, isso significa incluir momentos de gratidão antes de apresentar petições, reconhecer explicitamente sua dependência da graça divina e abandonar qualquer noção de que suas práticas espirituais de alguma forma obrigam Deus a responder. Paradoxalmente, esta atitude de humildade não diminui sua dignidade. Pelo contrário, ela abre caminho para uma relação mais autêntica com o divino, livre das distorções do orgulho. Como tantos místicos descobriram ao longo dos séculos, é precisamente quando abandonamos a pretensão de controle que experimentamos a mais profunda liberdade espiritual. Existe uma divisão invisível em sua mente? De um lado, sua vida espiritual, momentos de oração, participação em serviços religiosos, leituras sagradas. Do outro, sua vida real, trabalho, relacionamentos, decisões financeiras, entretenimento. Você mantém estes domínios cuidadosamente separados, como óleo e água que nunca se misturam verdadeiramente. Esta compartimentalização, tão comum em nossa cultura contemporânea, constitui o quarto erro fatal na vida de oração: a fragmentação artificial entre o sagrado e o cotidiano. Toda a vida deve se tornar oração, ensinava o santo estigmatizado, e toda oração deve se tornar vida. Esta não era uma declaração poética abstrata, mas uma observação prática sobre a natureza da autêntica espiritualidade. Ele notava como muitos de seus filhos espirituais mantinham uma vida dupla, demonstrando grande devoção durante momentos religiosos, mas vivendo o restante de seus dias como se Deus estivesse ausente. Esta fragmentação não apenas limita o impacto da oração, confinando-a a momentos específicos, mas também cria uma dissociação interior que eventualmente leva ao esgotamento espiritual. A mente humana anseia por coerência. Quando vivemos divididos, apresentando uma versão espiritual de nós mesmos durante momentos de oração e outra versão no cotidiano, criamos uma tensão psicológica que gradualmente drena nossa energia e autenticidade. É como tentar manter duas identidades separadas, algo que inevitavelmente leva à exaustão. Estudos contemporâneos sobre bem-estar psicológico confirmam o que os místicos sempre souberam. A integração entre nossas diferentes esferas de vida é essencial para uma existência significativa e sustentável. A solução para este erro não está em aumentar o tempo dedicado a atividades explicitamente religiosas, mas em dissolver as fronteiras artificiais entre o sagrado e o secular em sua vida. Encontre Deus nas panelas e frigideiras, como dizia outra grande mística, referindo-se à presença divina nas tarefas mais mundanas. Na prática, isso significa desenvolver o hábito de breves pausas conscientes durante seu dia. Momentos em que você reconhece a presença divina em seu trabalho, em um encontro com outra pessoa, ou mesmo em tarefas rotineiras. Significa tomar decisões cotidianas, desde escolhas de consumo até interações profissionais, com consciência espiritual. Gradualmente, você descobrirá que esta abordagem integrada não apenas enriquece sua vida cotidiana, infundindo-a com significado mais profundo, mas também transforma sua oração formal, conectando-a organicamente com todas as dimensões da sua existência. Rezei por isso durante semanas e nada aconteceu.
Tentei manter uma prática espiritual diária, mas depois de um mês não senti diferença. Participei de um retiro intenso, tive uma experiência transformadora, mas 2 semanas depois voltei aos mesmos padrões. Estas declarações que você talvez já tenha feito ou ouvido, revelam o quinto, e talvez mais insidioso erro na vida de oração: a expectativa de transformação instantânea e a subsequente desistência quando ela não ocorre. Em uma cultura de satisfação imediata, onde problemas complexos supostamente têm soluções rápidas, a lenta maturação espiritual parece intolerável. A vida espiritual se desenvolve como uma árvore, não como um foguete, observava o místico italiano. Em suas 5 décadas de acompanhamento espiritual, ele testemunhou um padrão recorrente. Pessoas experimentavam momentos de fervor espiritual intenso, iniciavam práticas ambiciosas, mas abandonavam tudo quando não viam resultados imediatos ou quando o entusiasmo inicial naturalmente diminuía. O que elas não compreendiam é que a verdadeira transformação espiritual raramente ocorre através de experiências dramáticas isoladas, mas através da fidelidade paciente a práticas simples ao longo do tempo, mesmo e especialmente quando não sentimos nada. O que ocorre neurologicamente durante a formação de novos hábitos espirituais é revelador. Pesquisas contemporâneas sobre neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de formar novas conexões, demonstram que a consolidação de novos padrões neurais requer repetição consistente ao longo de meses, não dias. A sensação de dificuldade e a aparente falta de progresso não são sinais de fracasso, mas parte natural do processo de reconstrução neural. Os períodos de aridez espiritual, quando a oração parece sem vida e Deus parece distante, não são anomalias a serem evitadas, mas fases necessárias que fortalecem nossa capacidade de fidelidade independente de recompensas emocionais imediatas. O antídoto para este erro é o desenvolvimento do que o santo chamava de fé muscular, uma espiritualidade que não depende de sentimentos ou experiências intensas, mas de decisões consistentes renovadas diariamente. Faça um compromisso razoável e mantenha-o a todo custo, aconselhava a seus filhos espirituais. Na prática, isso significa estabelecer uma prática diária de oração que seja sustentável, mesmo que inicialmente pareça modesta, talvez apenas 10 minutos pela manhã. O segredo está na consistência absoluta, não na intensidade ocasional. Como um atleta que treina diariamente, aceitando que alguns dias serão inspiradores e outros simplesmente um exercício de disciplina, você gradualmente desenvolverá uma vida espiritual resiliente, capaz de sustentar-se através de todas as estações da alma, dos momentos de consolação aos inevitáveis períodos de deserto. Após examinar os 5 erros que frequentemente sabotam nossa vida de oração, talvez você esteja se perguntando: por onde começo? Como transformo este conhecimento em uma prática concreta que possa implementar hoje? A sabedoria do místico italiano oferece um caminho claro através do que podemos chamar de 3 pilares da oração transformadora. 3 princípios fundamentais que, quando aplicados consistentemente, têm o poder de renovar completamente sua vida espiritual. Não são técnicas complexas reservadas para especialistas, mas práticas acessíveis para qualquer pessoa disposta a investir na mais importante das relações. O primeiro pilar é a presença. Estar presente não é apenas o início da oração, é sua própria essência, ensinava o santo. Esta presença tem 3 dimensões: estar presente a si mesmo, reconhecendo honestamente suas emoções, desejos e resistências interiores. Estar presente ao momento, habitando plenamente o agora, sem escapar para o passado ou futuro. E estar presente ao divino, reconhecendo e consentindo a presença que sempre está conosco, mas que frequentemente ignoramos. Na prática, isso significa começar cada momento de oração com um breve ritual de chegada. Talvez 3 respirações profundas acompanhadas pela intenção consciente de deixar para trás preocupações e distrações. Significa também praticar a atenção plena durante o dia, treinando sua mente para habitar completamente atividades simples,
comer uma refeição, caminhar, conversar com alguém, como preparação para a presença durante a oração formal. O segundo pilar é a receptividade. A oração não é tanto falar a Deus, mas permitir que Deus fale a você. Observava o místico. Em uma cultura que valoriza a expressão e a assertividade, a arte de escutar, especialmente escutar o silêncio, tornou-se quase uma habilidade perdida. No entanto, é precisamente nessa receptividade que ocorrem as transformações mais profundas. Na prática, isso significa incluir períodos de silêncio contemplativo em sua rotina de oração, momentos em que você simplesmente está disponível, sem agenda, sem expectativas específicas. Significa aprender a reconhecer os sutis movimentos interiores, intuições, inclinações, consolações e desolações, através dos quais o divino frequentemente se comunica. E talvez mais desafiador, significa cultivar uma abertura genuína para ser guiado em direções inesperadas, mesmo quando desafiam seus planos ou preferências. O terceiro pilar é a integração. Uma oração que não muda sua vida não é verdadeiramente oração, insistia o santo italiano. Este princípio aborda diretamente a fragmentação discutida anteriormente, criando pontes concretas entre momentos de oração formal e o fluxo da vida cotidiana. Na prática, isso significa terminar cada período de oração com uma breve reflexão sobre como aquilo que você experimentou pode ser aplicado nas próximas horas. Talvez uma atitude a ser cultivada, uma pessoa a ser contatada ou uma decisão a ser reconsiderada. Significa desenvolver o hábito de pequenas orações relâmpago durante o dia, breves reconhecimentos da presença divina em momentos comuns. E gradualmente, significa permitir que os insights e valores descobertos na oração informem todas as dimensões da sua vida. Suas escolhas profissionais, seus relacionamentos, seu uso do tempo e recursos. Agora, no fechamento desta jornada, quero falar diretamente a você. Não espere por circunstâncias perfeitas para implementar o que aprendeu. Não adie para amanhã o início desta transformação. Esta própria noite, antes de dormir, reserve 10 minutos para uma primeira experiência de oração consciente, livre dos 5 erros que discutimos. Sente-se confortavelmente, respire profundamente e permita-se estar plenamente presente. Não se preocupe com a quantidade de palavras ou com resultados imediatos. Foque na qualidade da sua atenção. Como o próprio santo dizia, comece fazendo o necessário, depois o possível, e subitamente você estará fazendo o impossível. Se esta orientação ressoou profundamente em você, se você sente que este é o momento de renovar sua vida espiritual, tome uma decisão agora. Comprometa-se com os 3 pilares por 30 dias, observando atentamente as mudanças sutis que começarão a manifestar-se, não apenas em seus momentos de oração, mas em toda a textura da sua existência.